Boa tarde, turminha da alegria! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, turminha, hoje está começando, na verdade, outro conteúdo que a gente vai trabalhar sobre as aves. Sim, nós vamos falar sobre as aves hoje. A gente já falou um pouquinho sobre os peixes, hoje a gente vai falar sobre aves. E existe uma variedade de aves, de pássaros, não é, turminha? Tem os que voam, tem os que não voam, tem os que são grandes, tem os que são pequenininhos. Mas eles têm uma característica muito bacana que fazem eles se tornarem aves. Qual será mesmo? Bom, a gente vai aprender hoje na aula, então chega de conversa e vamos lá ver um pouquinho mais sobre essas aves? Afinal, hoje tem muita coisa pra gente fazer. Então vamos lá, turminha, para a aula de hoje. Então hoje a gente vai pegar a atividade lá no nosso saquinho, que a gente vai falar sobre as aves, né? Hoje é a atividade do dia 22 de setembro, ok? Então, lá no saquinho, como eu havia falado, a gente vai começar a falar de outra espécie de animais, que no caso são as aves. Aí, aqui, a gente tem, assim, a primeira pergunta. Você conhece estes animais? Então, a gente tem a imagem de uma coruja e de uma galinha, né? Só que as aves, assim como os outros animais, eles têm as suas características, o que os torna semelhante um com o outro. Então, aqui a gente tem algumas coisinhas que vai caracterizar as aves, como elas têm duas asas, têm dois pés, tem corpo coberto por penas e tem bico. Então, para ser uma ave, precisa ter asas, ter dois pés, ter corpo coberto por penas e ter bico, ok? Tem ave que voa e tem ave que não voa. Por exemplo, a coruja é uma ave que voa, ela é uma ave noturna, né? No caso, a coruja, quando é de dia, o sol está, né, no caso, no céu, ela está dormindo, mas à noite, no caso, ela acorda, então ela se movimenta, se alimenta, então ela é uma ave noturna. Tem aves que não são noturnas, tem aves que são do dia, como a galinha e outros pássaros. Só que a galinha é uma ave que não voa. Então, olha lá, tem mais uma diferença entre as aves. Tem as aves que voam, outras que não voam, aves pequenas, aves grandes, aves de rapina que voam muito rápido, aves que a gente pode ter em casa como domésticas. Então, há uma variedade imensa, turminha, das aves, ok? A partir disso, a gente vai desenhar ou recortar de revistas animais com as mesmas características que a gente falou aqui em cima. Então, pensa em algumas aves. Por exemplo, o pinguim é uma ave, mas ela é diferente, não é? Ela não voa, ela vive no frio. Então, olha lá, tem um corpo coberto, né, de penas, só que a pena do pinguim é diferente, por exemplo, da pena da galinha, da pena do pato, do ganso e de outras aves. Olha que bacana a gente saber dessas diferenças, não é verdade, turminha? Então, vê aí alguns animais para vocês estarem desenhando bem bacana nesse espaço. Tem muito espaço para vocês desenharem e escreverem o nome deles, tá? Se você for desenhar, se você for recortar, procure em revista, jornal, aonde você achar. Depois disso, a gente vai virar a nossa página e vai ver essa daqui, que fala assim, ó. Veja que confusão! As aves juntaram numa só palavra as suas características e vocês terão que descobri-las. Para isso, pinte os espaços de uma palavra para a outra. Escreva corretamente as frases. Então, olha lá. Aqui, turminha, a gente tem uma característica das aves. Só que o que acontece? Tá tudo junto. Não deu espaço. A gente vai ter que escrever aqui dando espaço. Então, na hora que eu for ler aqui, eu tenho que perceber aonde que vai um espacinho para ter sentido na minha frase, porque vai ser outra palavra. Então, por exemplo, a Pro vai fazer essa daqui, ó, que essa daqui tá mais facinho.
E aí, vou deixar as outras pra vocês. Então, aqui tem escrito assim, ó, tem asas. Olha lá, leu, mas leu tudo junto, ó, tem asas. Eu tenho que separar. Então, aqui é tem e depois asas. Então, aqui embaixo eu vou escrever tem asas, porque é uma fala, né? Tem. Aí, eu vou dar um espacinho, vou pintar o espaço, escrever asas. Que aí, olha lá, eu descobri uma uma característica das aves. Turminha, só uma coisinha que a Pro quer falar pra vocês. O que eu quero falar pra vocês, turminha, é pra vocês fazerem com calma, com paciência, que aí vocês vão perceber a diferença, tá? Pra tá separando certinho. Quando terminar essa daqui, vocês vão virar a sua folha. Aqui a gente vai ter, olha, uma cruzadinha das aves. Olha quantas aves diferentes, não é, turminha? Tem avestruz, coruja, galinha, tucano, pinguim e águia. Agora, vocês vão ter que colocar o nome no lugar certo. Lembra que para cada quadradinho é uma letra, ok? Olha como é diferente o avestruz comparado com a galinha, com a coruja, até mesmo com o tucano. Ele é enorme, não é, turminha? Mas é uma ave que não voa, mas, ó, é super veloz. Que bacana saber disso, não é? Então, além de fazer a cruzadinha, aqui do lado, nós vamos ver também um caça-palavra de animais. Então, tem vários animais aqui misturados. Alguns animais aqui pulam, outros voam, outros nadam e outros andam. Eu tenho que achar o nome deles por aqui e depois escrever o que cada um faz, ok? Então, bem aqui, ó, tem vários animais em volta, dou uma olhada aí para mim procurar para saber escrever. E, ó, não é só um nome, tá? Às vezes pode ser que mais de um animal pule, mais de um animal voe, tá? Mais de um animal ande. Então, se não couber no espaço, tenta fazer a letrinha pequenininha. Se não couber, qualquer coisa, escreve em cima ou puxa uma setinha, mas tem que tentar escrever todos os nomes dos animais que tenham essa característica, ok? Aí vai ficar bem bacana pra gente poder virar pra outra folha. Que aqui nessa folha tem uma cantiga muito fácil, que eu aposto que vocês conhecem, que é sobre uma ave que chama Meu Pintinho Amarelinho. Vocês já devem ter ouvido essa cantiga, né? Que fala, meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. E aí, continua a música. Só que a Pro quer que vocês façam a leitura, tá bom? Dessa cantiga. Faça a leitura com calma, vai juntando as letrinhas aí, para depois você fazer o quê? Pintar os espacinhos entre as palavras, depois pintar as palavras que tem um NH, tá? Igual a palavra amarelinho. No. Lembra do H aqui, ó, que tá escorregando e fazendo xixi? Ele tá junto com o N, que tem esse som nasal. Então, a gente vai procurar essas palavras que tem um NH. Depois, a gente vai escrever as palavras que vocês acharem como amarelinho aqui embaixo, ok? Tem espacinho aí com linha para vocês escreverem. Tenta fazer uma letra um pouquinho menor, não faça tão grande se você tiver uma letra grande, senão não vai caber, certo? Depois que você terminar de fazer isso, canta a musiquinha, tá? A Pro vai enviar a musiquinha pra vocês, que é bem legal, sobre o meu pintinho amarelinho. E aí, a gente vai pra próxima, que a gente vai marcar a ave que não tá aparecendo no quadro. Olha lá, aqui a gente tem algumas aves. Você sabe me dizer o nome dessas aves? É interessante a gente saber os nomes das aves, porque elas são bem diferentes, né? Elas têm as suas características, mas são todas aves. E aí, você vai ver que aqui no quadro B, a gente tem a sombra delas. Só que, olha, tem uma sombra aqui que não tá aqui em cima, né?
uma ave aqui, ó, do quadro A não tá aparecendo aqui no quadro B. E eu vou ter que descobrir, né? Porque cada uma tem a sua característica, cada uma tem a sua sombra. Vou ter que achar aí e vou circular ou fazer um X, tá? E depois eu posso pintar bem bonito essas aves, porque, turminha, as aves são bem coloridas, elas são lindas, não é? Verdade, elas são maravilhosas, elas são muito bonitas. Então, capricha nessa pintura, ok? Quando vocês terminarem isso, vocês vão ter terminado tudinho. E aí, vai ter acabado a nossa atividade de hoje. É isso! E aí, turminha, deu certo então saber um pouquinho mais sobre as aves? Viram que interessante as suas características? A Pro também vai passar um pouquinho de um videozinho para estar auxiliando nessa aula. Se ficar alguma dúvida, é só entrar em contato com a Pro. Mas é bem bacana porque é algo que a gente tem no nosso dia a dia, né? A gente vê os animais, tem alguns animais que a gente não conhece, que tá bem longe da gente. Mas tem muitos que praticamente, assim, vivem com a gente. Mas o mais bacana disso, turma, é que as aves, elas podem ser livres e elas devem ser livres, né? É muito mais bonito e até mesmo melhor que uma ave ela fique solta do que dentro de uma gaiola, não é verdade? Né? Eu sei que tem alguns que a gente cuida, os passarinhos pequenos, como periquitos, que a gente pode ter em casa, né? Mas se ele puder viver livre, é bem melhor, não é verdade, turminha? Bom, é isso por hoje. Um beijão imenso pra vocês e até amanhã! Do jacaré.